Kardec reservou o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo para falar dos aflitos. E nós gostamos muito de visitar esse capítulo, que é chamado Bem-aventurados aflitos, porque nós gostamos muito da aflição, né? Mesmo quando nós não estamos aflitos, nós estamos mais tranquilos, a gente acha algum evento que a gente vai para se ficar um pouquinho mais aflito, que a gente está mais acostumado, né? Pelo menos a gente vai ali no Parque do Beto Carreiro, compra uma entrada, sobe naquela montanha que a gente sabe que vai ficar apavorado, e fica 10 minutos gritando para alguém tirar a gente do brinquedo, né? Então a gente tem esse carinho pela aflição, e por esse carinho que a gente dedica a esse tema, né, eu gostaria de me deter hoje no item 12 desse capítulo, que fala dos motivos de nós nos resignarmos às nossas aflições, ou de nós aceitarmos de uma forma melhor as aflições que nos atingem. E é nesse capítulo que eu acho que os Espíritos nos deram um ensinamento que vale a pena nós termos sempre em mente, porque ele leva a um novo entendimento do que seja realmente as aflições pelas quais nós passamos em nossa vida aqui sobre a Terra encarnados. E lá os Espíritos dizem que nós podemos ser comparados a um devedor, cuja pessoa para quem nós devemos nos faz a seguinte proposta: se nós pagarmos hoje uma centésima parte do que nós devemos, ele nos perdoará e nós ficaremos livres da dívida. Essa colocação, ela nos leva a um novo prisma sobre o entendimento de como se processa o processo, ou como se processa as nossas realizações, no sentido de nós nos quitarmos com aqueles erros que tivemos do passado. Por muito tempo, nós ainda ignorantes que fomos em muitas encarnações e vivendo em outras crenças religiosas, nós acreditamos que todo o mal que nós tenhamos causado, nós também tínhamos que viver esse mal como vítimas do mal que causamos. E acreditamos que no plano espiritual existe quase uma conta corrente. Então, se a gente faz um mal, fica computado aquele mal. E como a gente naquele momento foi o agressor, em outro momento nós teremos que ser agredido por alguém com aquela mesma moeda, para que nós possamos nos habilitar de novo diante da misericórdia divina. E coube ao Espiritismo, coube a essa crença que os Espíritos nos trouxeram, nos mostrar que isso não procede, que não existe a conta corrente, que nós não temos como tirar o extrato, quais os nossos débitos lá que estão para quitar. Primeiro porque é de se supor, pela lógica, que seria impossível para todos nós nos quitarmos de todos os nossos débitos, que existisse sempre a figura de alguém que agride quem já agrediu. Porque então, aqueles que fizessem conosco o mesmo erro que nós cometemos com os outros, ficariam em débito. E assim, por conseguinte, sempre um teria que novamente ter aquele débito para que alguém se saudasse. A segunda coisa que o Espiritismo trouxe para nos tirar desse pensamento foi exatamente a explicação que ele nos dá para as vivências desagradáveis, as aflições que nós suportamos. E o Espiritismo quis usar a palavra expiação. E quando nós nos debruçamos sobre o termo expiação, nós começamos a ter um novo entendimento da justiça divina. De tal sorte que, num determinado momento, nós começamos a perceber e relacionar a expiação como uma palavra voltada para o aprendizado. Então, expiar é aprender o que não se deve fazer. Isso é o ato de expiar. O céu e o inferno, quando fala lá da justiça divina, no capítulo 7, ele coloca 3 condições para que a gente consiga se reabilitar perante o mal que nós causamos. E essas 3 condições são arrependimento, expiação e reparação. Vamos
passar por cada uma. Primeiro é necessário que a gente se arrependa do mal que fez. Esse é o primeiro passo. Esse é o passo que nos conduz a tomar uma nova atitude, um novo rumo, um novo proceder. Enquanto nós não nos arrependemos do mal que fizemos, nós persistimos nele. Enquanto nós não percebemos o que há de negativo nas nossas más realizações, ou na ausência delas, porque às vezes a ociosidade também nos é mal, nos traz o mal, nós então estamos estagnados. Muitas vezes, inclusive, não estamos nem estagnados, estamos caminhando para trás, no sentido de aumentarmos ainda muito mais os nossos sofrimentos. Porque o espírito, nós sabemos, não regride. Mas nós aumentamos a nossa carga de sofrimento, causadas por nós mesmos. E então, a partir do momento que a gente se arrepende porque percebe o mal que causa o nosso mau proceder, nós caminhamos para a experiência de aprendizagem, que é a experiência que nos fará entender por que aquilo não nos convém, que é a experiência que vai nos fixar em nossa mente conhecimento suficiente para que quando nós nos defrontemos novamente com a mesma situação, nós não venhamos a cair no mesmo mal. É similar ao engenheiro que passa por anos de estudos para que quando ele se veja diante da obra, ele saiba realizar os cálculos necessários a que aquela obra, aquele empreendimento fique em pé. E posteriormente, então, já numa condição melhor, numa condição daquele que já sabe o que deve fazer, nós somos convocados a repararmos o mal que nós fizemos. E como diz Paulo, o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, nós não precisamos sofrer o mal que causamos, nós precisamos arrumar as coisas que desarrumamos. E como a maioria das coisas que nós fizemos são atos morais falhos, nós precisamos recuperar nas pessoas a quem ferimos a estima que deixamos de conquistar. Nós precisamos reconquistar os velhos amigos que tornamos inimigos. Nós precisamos perdoar aqueles que nós criamos animosidades. Nós precisamos realizar a recuperação daqueles que por nossos atos se perderam na jornada. E assim nós passamos a ter uma vida de espíritos mais felizes. Porque a felicidade consiste em você servir alguém, você fazer algo de bom para alguém. E isso não são os livros que dizem. Isso nós podemos examinar como nós nos sentimos quando fazemos o bem para alguém, quando estendemos a mão para alguém. Não são os livros que nos explicam, nós sentimos realmente quando realizamos o bem, o quanto é confortador, o quanto faz nos sentir melhor. Assim como quando nós realizamos uma coisa errada, e nós somos o primeiro a tentar justificar o ato, mesmo que as pessoas que nos cercam acreditem nas nossas justificativas, nós ficamos arrasados. Nós voltamos para a nossa intimidade, para o nosso interior, e percebemos que alguma coisa ficou desarrumada. E toda esta entendimento da palavra expiação nos leva a entender o que os Espíritos quiseram nos dizer quando nos compararam ao homem que deve e aquele que é o portador da dívida, aquele que nos emprestou, nos dá o direito de pagar somente 1%. As palavras podem ser tomadas de uma forma muito forte, muito literal. O que Deus nos pede é o mínimo perante o que já realizamos. Ele só pede para nós passarmos pela prova, pela expiação, para que ocorra o aprendizado. Nada mais. Se nós tivéssemos que passar por todo o mal que já causamos, imagine que agora a gente já é mais bonzinho, né? Mais civilizado. E a gente ainda faz o que faz, né? Imagina o que a gente já não aprontou. Mas Deus sabe que nós erramos muito mais por ignorância. Muito mais por não sabermos o certo do que verdadeiramente por maldade. Porque a mais das vezes, quando nós caímos no erro, é porque ainda não usamos uma faculdade que Deus nos ofereceu e que muito nos favorece e que nos torna humanos,
que é a capacidade de raciocinar, de elaborar pensamentos e descobrir o que é melhor para nós. E como muitas vezes nós não usamos o raciocínio, a lógica, o bom senso, não usamos essa capacidade que só o ser humano tem, que é pensar, nós então agimos impulsivamente. Agimos por alguma coisa que ainda carregamos um vício, um entendimento errôneo do que sejam os nossos instintos, ou pelo excesso que emprestamos aos instintos, os quais o nosso princípio espiritual elaborou durante a sua jornada no reino animal, e nós respondemos de pronto, e respondemos de forma errada à convivência pacífica. E aí nos comprometemos. E por saber Deus que isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, como os pais sabem que a criança, depois de cair várias vezes, ela vai conseguir caminhar, Ele então só nos pede que nós nos quitemos de 1% do que viemos a causar aos outros. E esse 1% é o suficiente para que a gente realize o aprendizado e não faça mais. É isso o que o Evangelho nos traz de conhecimento. E como nós reagimos em relação à aflição, a mais das vezes? Será que nós elaboramos todo esse conteúdo e nos colocamos na posição daquele que deve e que está diante de uma grande oportunidade de liquidar por vezes esse débito? Ou será que nós nos desesperamos e a mais das vezes somos tomados de sentimentos de revolta, de ingratidão para com Deus, de não aceitação daquele momento em que vivemos para pagar essa pequena parcela da nossa dívida? Quase sempre nós agimos dessa forma. Nós nos inconformamos com termos que nos restabelecer diante das leis de Deus. Nós nos inconformamos porque teremos que, a duras penas, realizar os pequenos aprendizados que nos conduzirão a uma situação melhor. Porque nós queríamos chegar a uma situação melhor, a uma posição angelical, sem nenhum tipo de sofrimento. E eu trocaria agora essa palavra sofrimento para dizer sem nenhum tipo de sacrifício. Quando a vida tem nos ensinado, não só através das nossas existências, mas também através do exemplo de toda a natureza, que tudo que se realiza depende do sacrifício de alguma coisa. Não há como nós obtermos alguma coisa sem darmos algo em troca. Isso está na lei que rege o nosso próprio universo. O nosso universo é feito de trocas. O equilíbrio do nosso universo é feito de trocas. Por que seria diferente o nosso aprendizado? Então, quando nós somos colocados na condição em que nós podemos quitar o nosso débito e sairmos dessa existência numa condição melhor, a gente se revolta, não aceita e, então, por conseguinte, não se resigna à situação que está vivendo. E o que dizem os Espíritos no mesmo capítulo, no mesmo item, que quando desencarnarmos, e aí é uma comparação, né? Não é a lógica do que acontece, eles dizem, será semelhante a quando chegarmos ao plano espiritual, como seria semelhante quando o trabalhador no final do dia se apresenta à pessoa que o emprega e diz, trabalhei o dia inteiro, o que eu mereço? E o empregador diz, aqui está a sua paga, recebe pelo que realizou. Mas aqueles entre nós que nada fizeram durante o dia de trabalho, quando se apresenta o trabalhador, ele diz, olha, você já recebeu durante o dia, porque aproveitou a vida, foi uma maravilha, né? Quanta coisa boa nessa tua existência, agora voltando para cá, você não tem nada a receber, não, estamos quites. E nós sabemos que no plano espiritual ninguém nos julgará. Não haverá um tribunal que vai nos esperar e vai dizer, você merece isso, você merece aquilo, aqui você errou. A nossa expectativa era até que tivesse, né? Porque daí a gente contratava bons advogados e eles arrumavam os tal de atenuantes para nos diminuir a pena, mas não haverá esse tribunal. Porque o tribunal que nos condena está dentro de nós. É a nossa consciência.
essa essência divina, essa gota de Deus que Ele colocou em cada um de nós. E os nossos tormentos não são oriundos dos outros nos atormentarem, são os tormentos de nós mesmos nos atormentar. Não importa o que os outros nos fizerem ou deixarem de fazer, somos nós que não conquistamos a paz interior, porque nossa intimidade não se conforma com os nossos atos, porque a nossa consciência não deixa de acusar. Então, se os espíritos nos colocassem num lugar à parte, onde nenhum dos nossos inimigos chegasse, onde só estivesse espíritos bons, nós ainda ali sofreríamos. Como nos conta num livro, a Ivone Pereira, a respeito do que ocorre com o suicida, quando ela fala do sofrimento que persegue os irmãos numa colônia espiritual dedicada somente a suicidas, totalmente amparados e separados de qualquer animosidade, quando um deles começa a sentir que perde as mãos do corpo espiritual porque teria estrangulado a própria esposa. Ninguém está lhe infligindo sofrimento. Ele está cercado de entidades para ajudá-lo. Mas a sua consciência o persegue. E esse é o nosso juiz. Então ninguém, quando nós desencarnarmos, vai dizer: olha, irmão, você sofreu muito, agora merece coisa boa. Não! É que nós iremos para o plano espiritual com conhecimento, com aprendizagem realizada. E esse conhecimento molda a nossa maneira de pensar. E nós, em essência, somos o que pensamos. Então nós estaremos pensando melhor, vibrando com a nossa mente para estar num lugar melhor. Ao contrário, se nós aqui só aproveitamos os vícios que são oferecidos nesse mundo como a verdadeira felicidade, nós subimos conflitados, desarmonizados. A nossa mente só pensa nessas coisas pueris, nessas coisas vãs que nos rebaixam. E aí, quando desencarnamos, ficamos aonde? Aonde tem as coisas. Ou seja, ficamos por aqui, trafegando entre aqueles que vivem, buscando aqui ou acolá alguma sensação prazerosa que só o corpo físico oferece, que não é o verdadeiro prazer, que muitas das vezes é o desgaste ao extremo. E aí, nós condenamos a não receber o salário. Não nos habilitamos ao salário, que seria a libertação da esfera física. E ficamos aqui. Alguns, inclusive, presos ao próprio cadáver. Porque se prenderam tanto as energias físicas do corpo, que não tem condições de se libertar da matéria. E ficam ali, durante vários anos, desprendidos. Então a posição que o Evangelho nos chama é para a posição de reconhecermos a oportunidade que temos. E dizem os Espíritos: qual é o maior erro, a maior falta que nós temos em relação a nossos sofrimentos quando aqui estamos? É nós não sermos gratos a Deus. É nós não termos graças a Deus por estarmos passando por aquele momento que nos libertará. É quando nós nos revoltamos com a justiça de Deus que nós realizamos a maior falha em relação ao que nós deveríamos viver nas nossas aflições. Quando nós não admitimos o que está gravado no íntimo, que nós só estamos passando por aquilo porque nós traçamos aquilo para nós e porque é necessário para que nós venhamos a estar em breve numa situação um pouco melhor. A Ivone Pereira nos trouxe um livro ao nosso conhecimento, que é o livro Ressurreição e Vida, que é escrito por um autor russo, Leon Tolstói, um daqueles que talvez ainda hoje seja um dos maiores escritores da Rússia. E então, no capítulo 7 desse livro, Ressurreição e Vida, ele nos conta a história que ele chama o paralítico de Kiev. Kiev, que é a capital hoje da Ucrânia, mais a oeste da Rússia, já próximo ao Mar Negro. E então, essa história começa a contar
sobre um personagem que é um conde, e esse conde chama-se Dmitri. E esse conde, pela sua posição social, então, quando chega a sua idade de prestar serviços ao imperador, que à época era o imperador Nicolau I, se alista às forças armadas daquele país, e nessa condição ele passa a ser um oficial da guarda imperial de Nicolau I. E nós sabemos que mais ou menos pelo ano de 1854, Nicolau I, que foi um imperador russo, que tinha muito desejo de conquistas, de ampliar o território russo, ele então envolve-se numa guerra que chama-se a Guerra da Crimeia, contra inicialmente o Império Turco, desejando restabelecer o domínio da Crimeia para a Rússia, tirando então do controle dos turcos, e por alianças que os países tinham naquela época, juntam-se a Turquia na defesa desse território, que é a Crimeia, a Inglaterra, a França, e o que posteriormente daria origem à Itália, que é o Piemonte, e também se junta os três à Turquia para combaterem o Império Russo nessa conquista. E esta guerra foi uma guerra muito severa, primeiro porque eram 4 nações contra a Rússia, e segundo porque ela foi travada num campo de batalha, onde o frio era muito violento. A Crimeia, pela posição que ocupa, próximo à Rússia, como disse, próximo à Turquia também, ela é de um clima muito severo, é muito frio. Então, quando esses primeiros combatentes foram para a guerra, o primeiro problema, antes de encontrar o inimigo, era sempre o rigor do clima que se apresentava. E Dmitri, então, nas suas primeiras batalhas, ele sofre também com os problemas do clima, e esse problema do clima trazia muitos problemas de saúde para os soldados. Então, pneumonia, infecções, né? Mesmo a questão das pessoas por ficarem muito tempo com os pés enterrados sobre o gelo, então causava muitos casos de paralisia dos membros inferiores. E o Dmitri foi para essa guerra com aproximadamente 20 anos, e logo nos primeiros combates, então, ele foi tomado de várias infecções, de várias doenças, e teve que retornar de volta a Kiev, onde era a sua cidade, para que então se colocasse sob tratamento de saúde. E nesse tratamento de saúde, então, ele, que chegou bastante debilitado, não conseguiu reaver a sua condição de paralítico, né? Da sua cintura para baixo ele ficou realmente incapaz. Então passou a depender basicamente do atendimento das outras pessoas, especialmente a sua mãe, que ele dedicava para todas as tarefas, que o atendia sempre. Inicialmente tentou tratar-se na Rússia, e como lá não conseguiu nenhuma realização, viajou então para uma nação que à época era amiga também do seu país, que era a Alemanha, e lá procurou os melhores médicos sem conseguir obter qualquer melhora no seu estado em relação à paralisia. E assim voltou para casa. E em casa, Dmitri se comportava de uma maneira extremamente negativa em relação ao seu estado. Revoltou-se com a situação em que passou a se encontrar. Era um jovem, conde, com grandes condições financeiras, agora então condenado a viver no cárcere da cadeira de rodas, no cárcere da cama, e portanto toda uma vida que ele tinha planejado para frente fora frustrado nessa condição em que ele se imaginava. E nada então, como ele realmente planejava, foi se realizando. 10 anos se sucederam, e ele então, agora já com quase 30 anos, cada vez sentia agravar-se o estado, de tal forma que as dores aumentaram, as dificuldades de fazer os movimentos agravaram-se, e agora já até mesmo para ele se virar da cama, muitas vezes ele precisava do auxílio de alguém para que pudesse realizar esses movimentos. Então a revolta dentro dele cada vez crescia mais, porque era realmente uma vida difícil. Em 1868,
o seu estado agravou-se muito, e em 1870 sua mãe desencarna, volta ao plano espiritual, e era a pessoa que eu atendia no dia a dia, que lhe dava mais atenção. Então, com tudo isso acontecendo, e naquela época, normalmente, os condes, as pessoas da nobreza frequentavam a corte, ele não podia fazer isso, ele resolveu voltar para o campo, tinha grandes propriedades no campo, e resolveu voltar para o campo. E lá chegando, ele encontrou à frente da casa onde iria residir, a casa da família, uma jovem, aproximadamente de 20 anos, que chamava-se Melânia, que passou a atendê-lo. Ela não era nobre, não era da família, mas também não era uma serva comum. Ela era filha de uma pessoa que foi intendente da propriedade por muito tempo. E como a mãe, então, de Dmitri, conheceu ela já desde pequenininha, interessou-se por ela e lhe deu uma educação como se filha fosse. Então ela ficou naquela condição mediana, não era uma serva, ela que administrava a propriedade, mas também não era uma nobre, não era reconhecida. Então, Dmitri passou a ser tratado no dia a dia, servido no dia a dia, por esta jovem, Melânia, que atendia a sua casa. E, evidentemente, como ela era uma pessoa bem educada, refinada, ela atendia, como a mãe também atendia, né, da melhor presteza, né? Desde o cuidado com o chá da tarde, o chá da manhã, né? Os bolinhos frescos, né? Retirar da estante os livros que ele desejava ler durante o dia. Ela sempre realizava todos esses eventos, sem nunca reclamar. E ele parecia que nem notava que a pessoa que eu atendia, né, não era uma pessoa, vamos dizer assim, na condição de uma serva, né? Então ele também nem lhe olhava propriamente para a pessoa com o devido respeito. E assim foram passando-se os anos, e ela então sempre nessa dedicação. Chegamos a 1875, passados 5 anos dessa convivência, ele sempre tratando mal as pessoas que o cercam, inclusive ela. Sempre tratando as pessoas com desprezo, com revolta, com amargura, reclamando diariamente do dia. E nesse dia, especificamente, vem então até a sua residência o intendente, aquele que agora já era um novo intendente, não era mais o pai de Melânia, que já tinha desencarnado. E o intendente então vem lhe trazer notícias dos negócios que fizeram com a Suécia, e esses negócios não tinham dado o resultado esperado. E então, essas notícias desagradáveis abalam muito ele, e ele começa a xingar o intendente, né? Xingar as pessoas próprias. E não nota que o filho mais novo, de aproximadamente 10 anos do intendente, entrou junto. E o menininho de 10 anos, vendo a pessoa xingar todo mundo, ficou meio assustado. Na sua casa não havia isso. Para ele foi uma coisa muito estranha. E ele então, vendo tudo aquilo, disse: olha, meu irmão também é aleijado, não fica gritando desse jeito. E Dmitri ouviu. E aí sempre que a criança fala com sinceridade. E nós adultos, quando percebemos a sinceridade da criança, a sua inocência, a gente parece que toma uma agulhada diferente. É diferente de uma pessoa mais velha, que a gente muitas vezes, já pelo orgulho, rejeita o exame. Mas a criança, com a sua inocência, nos desperta. E ele então viu o que estava fazendo, né? Viu a situação que ele estava causando para todos. E então, chamou-lhe a atenção a colocação do menino, e ele começou um diálogo. Você está falando que tem um irmão? Sim, tem um irmão. Eu tenho muitos irmãos, tenho vários irmãos na minha casa, somos 5. Ele disse: sim, mas eu estou falando, você falou que tem um irmão que tem um problema similar a mim? E o jovenzinho disse: sim, temos um irmão. Desde os 10 anos ele vive sobre a cama, né? Já está há 20 anos acamado com esse problema. Mas como? Nunca ninguém me falou que tivesse outra pessoa aqui na mesma condição que eu? Como ele vive? O que ele faz? Ele disse: não, mas ele é muito feliz. Como feliz? Como que alguém é feliz aleijado? Não pode. O menino disse: sim, ele é muito feliz. Vive a vida conosco, sempre damos risada. E ele então marca com o intendente que no próximo dia quer conhecer esse jovem, esse rapaz, que ele então não sabia da existência, já estava há 5 anos vivendo naquele local, e ele não sabia que existia uma pessoa nas mesmas condições dele. No dia seguinte, então, se faz presente pela manhã cedo, à casa do intendente, e conhece então o jovem Ivan. E Ivan, então, é esse jovem que, trabalhando com o pai na fazenda, que também era um lugar gelado,
também sofreu infecção com 10 anos de idade e adquiriu essa condição de não ter a locomoção. E então começa a ter um diálogo com ele e vê que ele é extremamente resignado à sua condição. E ele estranha aquilo e diz, mas como pode você se sentir feliz, dizer, mas eu tenho tudo. Eu tenho 10 mãos aqui para me ajudar. 12 mãos, tem papai, tem mamãe, tem meus 4 irmãos, fica todo mundo em volta me bajulando, como é que eu não posso ser feliz? A única coisa que eu sinto é não poder ajudar a minha família para que nós tenhamos as coisas que necessitamos. Mas como eu não seria feliz? E ele se vê surpreendido por aquele novo raciocínio de um jovem, numa condição similar à sua, mas certamente uma condição financeira totalmente diferenciada, filho de um capataz, com enormes dificuldades, numa família em que todos trabalham e também não estão todos à disposição o dia inteiro dele. E quando ele tenta melhor entender essa situação, de como é que o jovem poderia se sentir feliz nessa condição, o jovem então diz, mas você não conhece o Tito. Quem é Tito? Mas o Tito também vive aqui na sua propriedade. Mas e quem é esse Tito, pelo amor de Deus? E então ele começa a falar de Tito, um outro jovem que também era empregado anteriormente da família, que também trabalhava na família, que também fora na mesma guerra da Crimeia, e obviamente, quando os dois voltam da guerra, um volta para a família pobre, e outro volta para a família abastada, e que desde essa situação vivia na propriedade sem ninguém, sem família, porque ele, quando for à guerra, também era jovem, e quando voltaram, seus pais faleceram, e ele ficou numa casinha, uma esbá, como é chamada na Rússia, humilde, atendido pelas pessoas que lá diariamente frequentam a casa levando algum alimento, algumas senhoras que vão lá lhe fazer a higiene, algumas pessoas que vão para que ele então, de noite, acendam a lareira, porque as casas não tinham calefação, não tinham ar-condicionado como hoje, nós estamos em 1870, e naquele frio, se a pessoa não tiver uma lareira aquecida, desencarna pelo frio, pelo rigor do clima. E ele então diz, não, mas alguém vai me levar, que eu preciso conhecer esse cidadão, esse rapaz. E aí então o próprio menino de 10 anos, o Petras, leva ele lá, e ele então começa a ter um diálogo com o nosso segundo enfermo, o Tito. E o Tito recebe ele sem saber o que dizer, é o barão, é o dono das terras visitando ele. A casa humilde, desorganizada, com lixo acumulado em volta, uma situação de penúria, ajudado somente pelas pessoas que também são pobres e que vivem nessa terra, que lhe auxiliam de alguma sorte. E ele então, esperando encontrar uma pessoa extremamente revoltada com a situação, encontra um rapaz feliz, cuidado por uma outra pessoa com um problema de deficiência mental que dorme com ele todos os dias. E ele diz, mas como pode você se sentir bem? Ele diz, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Todo dia eu sou visitado pelas pessoas que moram aqui. Todo dia alguém me traz o que comer, me dão na mão. Todo dia alguém vem acender a lareira. E eu estou vivo. E as pessoas me tratam bem e me querem bem. Não há motivo para eu ser infeliz. E ele não entende como é que pode ser aquilo. Então começa a conversar com o Tito. Diz, você não falando que eu tenho uma situação difícil porque não conhece o Elias. Ele disse, mas meu Deus, quem é esse Elias? E ele então começa a falar de Elias, que era um outro rapaz, que quando era pequeno era surdo e mudo, mas ainda se prestava ao trabalho. E então de novo já foi trabalhar numa fábrica em que produzia o álcool. E numa explosão na fábrica então ficou tetraplégico. E vivia sendo cuidado pela mãe dele. E como já era tarde, diz, amanhã alguém vai me levar, porque eu preciso conhecer Elias. E no dia seguinte, bem cedo, mandou arrumar a carruagem para que ele fosse conhecer essa outra pessoa, que também vivia nas suas terras. E que ele não sabia da existência por 5 anos. E então, chegando à casa de Elias, encontrou a mãe, alcoolizada,
xingando por a situação que vive, porque ela não aceita o fato de que criou um jovem para que fosse o seu sustento futuro, e agora que precisava do filho para ajudar, o filho estava ali naquela condição. E então começa a travar um diálogo com ela e começa a perceber como esse jovem, como essa pessoa é atendida por uma mãe que não quer fazer por ele o que as pessoas fazem todo dia por Dmitry. Reconhece uma pessoa que não tem todos os dias o amor, o carinho dos outros para servi-lo sobre um catre, sem nenhuma condição de existência, sem nenhum auxílio de ninguém. E ele começa então a ser tomado por um sentimento que é aquele que nos aproxima dos anjos, a piedade. E a mãe fala: eu só estou aqui porque a mulher do Kozlovsky, quando fugiu de casa para também não atender o seu esposo, a polícia foi atrás e trouxe ela de volta. Porque se eu pudesse fugir, eu também fugia. Mas como a polícia foi buscá-la, ela voltou para casa e suicidou-se. Ele diz: mas quem é Kozlovsky? O paralítico aqui do lado, tomado de lepra. Ele diz: mas onde vive esse homem? Aqui na sua cidade, logo aqui abaixo. E ele então diz: agora eu quero conhecer o Kozlovsky. E ele vai até ele. E quando chega lá, os vizinhos dizem: olha, não entra, ele tem lepra. E ele diz: minha vida já está difícil, se pegar lepra também do jeito que eu já estou há tantos anos, não vai mudar nada. E então bate e vem a pessoa que cuidava de Kozlovsky. E ele diz: eu quero entrar. Ele diz: mas não pode, meu senhor. O senhor deixa o que o senhor quer deixar, as esmolas quer deixar, eu levo. O senhor diga o que o senhor quer dizer, eu levo. Ele está tomado de lepra, não pode. É difícil para quem chega vê-lo, inclusive. E ele diz: não, eu sou dono dessa terra, eu quero ver ele. Eu quero olhar nos seus olhos. E então o anão não poderia desautorizar o barão e autoriza a entrada dele. Ele então entra e vê realmente o quadro severo da lepra, em que já o corpo já está totalmente deformado, partes do corpo já não existem mais, e esperando encontrar uma pessoa inconformada, ele recebe com muito carinho e diz: esperávamos a sua visita. Como me esperavam? É que os mentores nos disseram ontem que hoje nós receberíamos uma visita especial. Eu achei que era desencarnado, porque nunca imaginei que alguém encarnado ia querer vir aqui, estar comigo. Mas nós já esperávamos. Mentores espirituais? Sim, eu tenho estudado a questão espiritual. E descobri que aqui é só uma passagem, e que aqui estamos para avançarmos, para nos desfazermos dos nossos vícios. E por isso eu aceito a minha condição, porque sei que é temporário, e sei que aqui estou fazendo frente a muitos erros. O barão não vai acreditar, certamente, mas eu, em outra existência, fui Ivan o Terrível, o imperador mais cruel da Rússia. Pratiquei contra meus súditos os piores crimes. E agora foi me dada uma grande oportunidade de mim, através desse aprendizado, reconhecer a minha inferioridade. Reconhecer que a lei de Deus não pode ser abandonada da forma que eu fiz. Descobrir o que é a responsabilidade que se tem quando se tem o poder, quando se tem as condições. E por isso eu me resigno. Mas como você se resigna? Eu acabei de ver quatro quadros horríveis, mas certamente o seu é pior. O meu é pior? Pior é minha esposa, que continua correndo na casa, não consegue se ver livre de mim, suicidou-se, mas continua aqui comigo.
não consegue se libertar desse cenário, que é um cenário horrível, concordo. Eu estou feliz. São meus últimos dias. Dmitry voltou para casa. E naquela noite foi para seus aposentos. Até mesmo os empregados perceberam que ele chorou pela madrugada. No dia seguinte, levantou-se com outra disposição. Entendi agora por que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que sofrem e são perseguidos. E todos nós que ouvimos essa história, devemos refletir e pedir a Deus que nós sejamos mensageiros da paz. Onde houver o desespero, que nós sejamos o elemento de levar uma boa palavra. Onde houver dificuldade, que nós sejamos o elemento de levar alguma coisa que seja útil, e que as pessoas que nos cercam possam sentir prazer de estar conosco, no nosso conforto, entrelaçado pelos nossos bons pensamentos. Que Jesus nos ampare.